Você já parou para refletir sobre quem realmente vai para o céu? Prepare-se para uma revelação surpreendente. Muitos acreditam que ser uma boa pessoa é suficiente, mas a Bíblia apresenta critérios impactantes que poucos conhecem. A ideia de que a entrada no céu é garantida apenas por boas ações é enganosa. As Escrituras nos mostram um padrão divino que é surpreendentemente elevado. Jesus, em seu Sermão da Montanha, declarou: "Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês." Mateus 5:48. Essa afirmação chocante estabelece a perfeição como o padrão de Deus. Um ideal que, à primeira vista, parece inatingível. A santidade de Deus é absoluta e incompatível com qualquer forma de pecado. Mesmo as pequenas falhas que consideramos inofensivas são ofensas graves aos olhos de um Deus infinitamente puro. O apóstolo Tiago esclarece essa verdade ao escrever: "Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente." Tiago 2:10. Esta declaração enfatiza a integralidade da lei divina. Não se trata apenas de equilibrar boas ações com más, mas de cumprir perfeitamente toda a vontade de Deus. Diante desse padrão elevado, a realidade da condição humana torna-se dolorosamente clara. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, afirma: "Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus." Romanos 3:23. Essa verdade universal coloca toda a humanidade em uma situação aparentemente sem esperança. Se a perfeição é o requisito para entrar no céu, como alguém poderia algum dia alcançá-la? Essa realidade desafiadora nos leva a uma conclusão inevitável. Se dependesse apenas de nossos próprios esforços e méritos, ninguém jamais entraria no céu. O padrão de Deus é tão elevado e nossa natureza é tão falha que a busca pela perfeição por meio de nossas próprias forças está fadada ao fracasso. No entanto, essa constatação, embora inicialmente desanimadora, prepara o terreno para a revelação da extraordinária graça de Deus e seu plano de redenção por meio de Jesus Cristo. Diante da impossibilidade humana de atingir o padrão divino de perfeição, Deus, em sua infinita sabedoria e amor, providenciou um caminho. Esse caminho é Jesus Cristo, que declarou de forma inequívoca: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." João 14:6. Esta afirmação exclusiva de Jesus estabelece-o como o único meio de reconciliação entre Deus e a humanidade. A singularidade de Jesus reside em sua natureza divina e humana. Como Deus encarnado, ele viveu a vida perfeitamente obediente que nenhum outro ser humano conseguiu viver. O autor da carta aos Hebreus afirma que Jesus foi tentado de todas as formas como nós, mas não pecou. Hebreus 4:15. Essa vida imaculada o qualificou para ser o sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. Na cruz do Calvário, ocorreu um evento de proporções cósmicas. Jesus, o único ser humano sem pecado, tomou sobre si a punição que a humanidade merecia. O apóstolo Paulo explica esse conceito de forma poderosa. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Este versículo encapsula a doutrina da substituição penal. Cristo assumiu o castigo que nós merecíamos para que pudéssemos receber a justiça que ele merecia. A morte de Jesus na cruz não foi o fim da história. Sua ressurreição ao terceiro dia é o selo divino de aprovação sobre sua obra redentora. Ela demonstra a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte e garante a eficácia de seu sacrifício para todos os que nele creem. O apóstolo Paulo enfatiza a importância central da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. 1 Coríntios 15:14. Através de Jesus, Deus oferece gratuitamente o perdão e a vida eterna para todos os que crerem.
Esta oferta de salvação não é baseada em méritos humanos ou boas obras, mas unicamente na graça de Deus recebida pela fé. Como Paulo escreve aos Efésios: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Embora a salvação seja um dom gratuito de Deus, as Escrituras deixam claro que há uma resposta humana necessária. O primeiro elemento dessa resposta é o arrependimento genuíno. João Batista, o precursor de Jesus, iniciou seu ministério com o clamor: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 3, 2. Jesus ecoou essa mensagem no início de seu próprio ministério, Mateus 4, 17. Mas o que exatamente significa se arrepender? O arrependimento bíblico é muito mais profundo do que simplesmente sentir remorso por ações erradas. A palavra grega usada no Novo Testamento é metanoia, que literalmente significa mudança de mente. Envolve uma transformação radical na maneira de pensar e viver. Arrepender-se significa reconhecer a gravidade do pecado e sua ofensa contra um Deus santo, implicando em uma tristeza genuína, não apenas pelas consequências do pecado, mas pelo próprio ato de rebelião contra Deus. O profeta Joel expressa a profundidade desse arrependimento. Rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Joel 2:13. O verdadeiro arrependimento leva a uma mudança de direção, um afastamento do pecado e um voltar-se para Deus. Jesus ilustrou vividamente a natureza do arrependimento na parábola do filho pródigo, Lucas 15, 1 a 32. O filho mais novo, após desperdiçar sua herança em uma vida dissoluta, caiu em si, reconheceu seu erro e decidiu voltar para seu pai, disposto até mesmo a se tornar um servo. É importante notar que o arrependimento não é uma obra meritória que garante a salvação, mas é a resposta apropriada ao reconhecimento da santidade de Deus e da pecaminosidade humana. É o primeiro passo para receber a graça que Deus oferece em Cristo. Como Pedro proclamou no dia de Pentecostes: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. A fé é absolutamente central para a salvação e para herdar o reino dos céus. O autor de Hebreus declara: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Mas o que exatamente é fé no sentido bíblico? Não é simplesmente uma crença intelectual na existência de Deus ou mesmo na veracidade dos fatos históricos sobre Jesus. Tiago adverte que até mesmo os demônios têm esse tipo de fé. Tiago 2, 19. Mas certamente não serão salvos. A fé salvadora é muito mais profunda e transformadora. A fé salvadora envolve confiança pessoal e entrega total a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. É acreditar não apenas que Jesus morreu pelos pecados do mundo, mas que Ele morreu pelos meus pecados pessoalmente e confiar exclusivamente nele para a salvação. Paulo descreve sua própria experiência de fé em Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A fé salvadora também envolve obediência. Não é apenas acreditar em fatos sobre Jesus, mas confiar nele o suficiente para segui-lo e obedecê-lo. É por isso que Tiago enfatiza que a fé sem obras é morta. Tiago 2, 26. A verdadeira fé inevitavelmente se manifesta em obediência e boas obras, não como meio de ganhar a salvação, mas como fruto dela. É crucial entender que a fé, em si, não é uma obra meritória, é simplesmente o canal através do qual recebemos a graça de Deus. Como Paulo enfatiza em Romanos 4, 16,
A promessa da salvação vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. A fé é o meio pelo qual nos apropriamos da obra redentora de Cristo e recebemos o dom da vida eterna. Quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende e coloca sua fé em Jesus Cristo, algo extraordinário acontece. Ela nasce de novo espiritualmente. Jesus enfatizou a necessidade absoluta desse novo nascimento em sua conversa com Nicodemos. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3:3. Esse novo nascimento, também chamado de regeneração, não é uma mera reforma moral ou uma decisão de virar uma nova página na vida. É uma transformação sobrenatural operada pelo Espírito Santo no coração do crente. Paulo descreve esta mudança radical em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A regeneração é necessária porque, em nosso estado natural, somos mortos em transgressões e pecados. Efésios 2:1. Assim como um cadáver não pode se ressuscitar, um pecador morto espiritualmente não pode se regenerar. É por isso que Jesus enfatiza que o novo nascimento é obra do Espírito. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João 3:8. O novo nascimento produz uma nova natureza no crente. O profeta Ezequiel antecipou esta realidade séculos antes. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Ezequiel 36:26 e 27. Esta nova natureza se manifesta em novos desejos e novas capacidades. O crente regenerado começa a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. Ele encontra prazer na lei de Deus e deseja agradar ao Senhor. Isso não significa que o crente se torna instantaneamente perfeito. A natureza pecaminosa ainda está presente e a luta contra o pecado continua. Mas há uma nova direção e um novo poder em sua vida. O papel do Espírito Santo é fundamental na vida daqueles que herdarão o reino dos céus. Ele não é uma força impessoal, mas a terceira pessoa da Trindade, ativo na vida dos crentes de múltiplas maneiras cruciais. Primeiramente, é o Espírito Santo quem efetua o novo nascimento. Jesus deixou isso claro em sua conversa com Nicodemos. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. João 3:5. É o Espírito que dá vida espiritual aos que estavam mortos em pecados. Após a regeneração, o Espírito Santo habita permanentemente no crente. Paulo afirma em 1 Coríntios 6:19: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Esta habitação interior do Espírito é uma marca daqueles que herdarão o reino. O Espírito Santo também atua como um selo, garantindo a salvação do crente. Paulo escreve em Efésios 1:13-14: Tendo crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Este selo divino assegura que todos os verdadeiros crentes perseverarão até o fim. Além disso, o Espírito Santo opera a santificação progressiva na vida do crente. Ele produz o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23. Estas qualidades caracterizam cada vez mais a vida daqueles que herdarão o reino dos céus. O Espírito também capacita os crentes para o serviço, concedendo dons espirituais. Paulo discute extensivamente esses dons em 1 Coríntios 12-14, enfatizando que são dados para o bem comum. 1 Coríntios 12:7.
Aqueles que herdarão o reino não são chamados a uma vida de passividade espiritual, mas a um serviço ativo, equipado pelo Espírito. Finalmente, o Espírito Santo atua como um consolador e guia. Jesus prometeu aos discípulos: mas o Conselheiro, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14, 26. Os herdeiros do reino têm o privilégio de serem guiados continuamente pelo Espírito de Deus. Aqueles que herdarão o reino dos céus não permanecem estáticos após sua conversão. Há uma transformação progressiva de caráter que ocorre ao longo de sua vida cristã, um processo comumente chamado de santificação. Paulo descreve este processo em 2 Coríntios 3:18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esta transformação é um processo contínuo de conformidade à imagem de Cristo. A santificação envolve tanto a ação divina quanto a cooperação humana. Deus é o agente primário da mudança, como Paulo afirma em Filipenses 2:13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. No entanto, os crentes são chamados a participar ativamente deste processo, como vemos no versículo anterior. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Filipenses 2:12. Esta transformação de caráter se manifesta de várias maneiras. Há um crescimento no amor a Deus e ao próximo, que Jesus identificou como os 2 maiores mandamentos, Mateus 22, 36 a 40. Há um aumento na obediência à vontade de Deus, não por obrigação legalista, mas por amor e gratidão. Como Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15. Além disso, há um desenvolvimento das virtudes cristãs. Pedro encoraja os crentes. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor, segundo Pedro 1:5-7. Esta transformação de caráter não significa perfeição. Nesta vida, os crentes ainda lutam contra o pecado e às vezes falham. No entanto, a direção geral de suas vidas é de crescimento na santidade. Como João escreve: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3:2-3. Não basta começar bem a jornada cristã, é necessário perseverar até o fim. Jesus enfatizou isso quando disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Esta perseverança não é uma obra humana que garante a salvação, mas é evidência de uma fé genuína e da obra de Deus na vida do crente. Como Paulo escreveu aos Filipenses: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. A perseverança envolve manter-se firme na fé, mesmo em face de dificuldades, tentações e perseguições. O autor de Hebreus exorta: não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Hebreus 10, 35-36. Esta perseverança não significa uma vida livre de lutas ou dúvidas. Muitos santos na Bíblia, como Davi e Elias, e até mesmo João Batista, tiveram momentos de fraqueza e questionamento. No entanto, eles se mantiveram firmes em sua confiança fundamental em Deus. A doutrina da perseverança dos santos ensina que todos os verdadeiros crentes perseverarão na fé até o fim. Isso não nega a possibilidade de tropeços temporários ou mesmo períodos de rebeldia.
mas afirma que Deus preservará seus eleitos e os trará de volta ao arrependimento. Jesus assegurou isso quando disse: "Todas as que o Pai me der virão a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia." João 6, 37 a 39. Assim, a perseverança na fé é tanto uma responsabilidade do crente quanto uma promessa de Deus. Aqueles que verdadeiramente herdarão o reino dos céus demonstrarão essa perseverança ao longo de suas vidas. O apóstolo Tiago aborda esta questão de forma direta em sua epístola. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago 2,17. Ele ilustra isso com o exemplo de Abraão, cuja fé foi demonstrada por sua disposição de oferecer Isaque em sacrifício. Paulo, embora enfatize fortemente a salvação pela graça, também destaca a importância das boas obras em Efésios 2:10. Logo após afirmar que a salvação não é pelas obras, ele diz: "Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos." As boas obras são, portanto, o propósito para o qual fomos salvos. Elas não nos salvam, mas são o resultado natural de termos sido salvos, como Jesus ensinou: "Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus." Mateus 5,16. As boas obras abrangem uma ampla gama de ações, incluindo atos de amor e serviço ao próximo, como alimentar os famintos, vestir os nus e cuidar dos doentes. Mateus 25, 31 a 46. Envolvem também a proclamação do Evangelho, como Paulo exorta em 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. As boas obras também incluem o cultivo de um caráter piedoso. Pedro encoraja os crentes a acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. 2 Pedro 1, 5 a 7. É importante notar que essas boas obras não são realizadas por esforço meramente humano, mas pelo poder do Espírito Santo que habita no crente. Como Paulo diz: "Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele." Filipenses 2:13. Dentre todas as características daqueles que herdarão o reino dos céus, o amor se destaca como a mais fundamental. Jesus ensinou que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus e amar o próximo. Mateus 22, 36 a 40. Este amor não é um sentimento superficial, mas uma ação eficaz. O amor a Deus se manifesta em adoração, obediência e devoção. Jesus disse: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos." João 14:15. Este amor a Deus deve ser total, envolvendo todo o ser, coração, alma, mente e forças. Marcos 12:30. O amor ao próximo é igualmente importante. Jesus expandiu o conceito de próximo para incluir até mesmo os inimigos. Mateus 5, 43 a 48. Este amor se expressa em ações concretas de compaixão, perdão e serviço. Paulo descreve as características deste amor em 1 Coríntios 13, enfatizando sua paciência, bondade, humildade e perseverança. O apóstolo João enfatiza repetidamente a centralidade do amor na vida cristã. Ele escreve: "Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor." 1 João 4:8. E ainda sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. 1 João 3:14. Este amor não é natural ao coração humano, mas é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22.
é um amor sobrenatural que reflete o próprio caráter de Deus e que distingue os verdadeiros seguidores de Cristo. Jesus disse: "Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros." João 13:35. A obediência aos mandamentos de Deus é outra característica crucial daqueles que herdarão o reino dos céus. Esta obediência não surge de um legalismo árido, mas de um coração transformado pelo amor de Deus. Jesus enfatizou a importância da obediência em seus ensinamentos, declarando: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos." João 14:15. A obediência cristã é fundamentalmente diferente da mera conformidade externa às regras. Ela brota de um desejo interno de agradar a Deus e refletir seu caráter. O profeta Jeremias antecipou esta realidade quando profetizou sobre a nova aliança. "Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo." Jeremias 31:33. Esta obediência abrange todos os aspectos da vida do crente e inclui a adesão aos mandamentos morais de Deus, como exemplificado nos 10 mandamentos e no ensino de Jesus. Envolve também a submissão à vontade de Deus em decisões pessoais, relacionamentos e escolhas de estilo de vida. A obediência cristã não é perfeita nesta vida, pois os crentes ainda lutam contra a natureza pecaminosa. No entanto, há um desejo genuíno de obedecer e um padrão geral de obediência na vida daqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo. Como João escreve: "Sabemos que o conhecemos e obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, 'Eu o conheço,' mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele." 1 João 2:3-4. Além disso, a obediência cristã é motivada pela gratidão pela graça de Deus, não pelo medo da punição ou pela tentativa de ganhar o favor divino. Paulo exorta: "Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês." Romanos 12:1. A obediência também serve como um testemunho poderoso para o mundo. Jesus ensinou: "Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus." Mateus 5:14-16. Paulo descreve vividamente este conflito interno em Romanos 7:15-25, expressando a frustração de querer fazer o bem, mas muitas vezes sucumbindo ao pecado. No entanto, ele conclui com uma nota de esperança e gratidão pela libertação em Cristo. A batalha contra o mundo envolve resistir à tentação de se conformar aos padrões e valores de uma sociedade que muitas vezes se opõe a Deus. João adverte: "Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele." 1 João 2:15. Esta resistência requer discernimento e coragem para nadar contra a corrente cultural, quando necessário. A luta contra a carne, nossa natureza pecaminosa, é uma batalha interna contínua. Paulo exorta: "Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos." Romanos 6:12. Esta batalha requer autodisciplina e dependência do poder do Espírito Santo. O confronto com o diabo e as forças espirituais do mal é outra dimensão desta guerra espiritual. Paulo adverte: "Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Efésios 6:12. Esta batalha exige que os crentes se revistam de toda a armadura de Deus e permaneçam vigilantes em oração.
A diferença crucial é que os verdadeiros crentes não se conformam com o pecado, mas lutam ativamente contra ele. Como João escreve, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. 1 João 5,18. Esta batalha espiritual, embora desafiadora, não é travada em vão. Os crentes têm a garantia da vitória final em Cristo, como Paulo declara triunfantemente. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Aqueles que herdarão o reino dos céus são caracterizados por uma administração fiel e sábia dos recursos que Deus lhes confiou. Isso inclui tempo, talentos, dinheiro e posses. Jesus falou extensivamente sobre este tema, ilustrando sua importância através de várias parábolas, como a dos talentos, Mateus 25, 14 e 30, e a do administrador fiel, Lucas 16, 1, 13. A mordomia cristã baseia-se no entendimento de que tudo o que temos pertence ultimamente a Deus. Como Davi reconheceu, pois quem sou eu e quem é o meu povo para podermos ofertar tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. 1 Crônicas 29, 14. Esta perspectiva leva a uma atitude de gratidão e responsabilidade no uso de recursos. Jesus ensinou: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas 12, 48. Os crentes são chamados a usar seus recursos, não apenas para seu próprio benefício, mas para o avanço do reino de Deus e o bem dos outros. A mordomia financeira é um aspecto importante deste princípio. A Bíblia ensina sobre a importância de dar generosamente e alegremente para a obra de Deus. Paulo escreve: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 6, 7. A administração sábia do tempo também é crucial. Paulo exorta: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Isto implica em priorizar atividades que têm valor eterno e usar o tempo de maneira que honre a Deus. Os talentos e habilidades são outro recurso a ser administrado fielmente. Pedro encoraja: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4,10. Isto envolve descobrir, desenvolver e usar os dons que Deus nos deu para o benefício dos outros. A mordomia também se estende ao cuidado com a criação de Deus. Desde o início, o ser humano foi encarregado de cuidar da terra. Gênesis 2,15. Isto implica em uma responsabilidade de ser um bom administrador do meio ambiente e dos recursos naturais. Aqueles que herdarão o reino dos céus demonstrarão uma atitude de mordomia fiel em todas as áreas da vida, reconhecendo que são ministradores, não proprietários, dos recursos que Deus lhes confiou. Desde o início da Igreja, vemos a importância da comunhão. Atos 2, 42 nos diz que os primeiros cristãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esta comunhão não era superficial, mas profunda e transformadora. A comunhão cristã envolve compartilhar a vida uns com os outros. Isso inclui compartilhar alegrias e tristezas, sucessos e fracassos, como Paulo instrui: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Romanos 12, 15. Além disso, a comunhão envolve cuidar das necessidades uns dos outros. A igreja primitiva praticava isso de forma radical.
como vemos em Atos 4:30 e 2:35, onde os crentes compartilhavam seus bens para que ninguém passasse necessidade. A comunhão também inclui o encorajamento mútuo na fé. O autor de Hebreus exorta: cuidemos uns dos outros, a fim de nos motivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 24 e 25. A unidade entre os crentes é outro aspecto crucial desta comunhão. Jesus orou fervorosamente pela unidade de seus seguidores em João 17, indicando sua importância central para o testemunho cristão. Paulo também enfatiza repetidamente a importância da unidade, exortando os crentes a serem perfeitamente unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. 1 Coríntios 1:10. Esta unidade não significa uniformidade em todas as questões, mas uma fundação baseada no amor mútuo e na verdade do Evangelho. Como Paulo escreve: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. A comunhão se expressa de forma especial na celebração da ceia do Senhor. Paulo enfatiza a natureza comunitária deste ato em 1 Coríntios 10, 16-17. Não é o cálice da bênção que abençoamos participação no sangue de Cristo? Não é o pão que partimos uma participação no corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. É importante notar que a comunhão cristã não é apenas horizontal entre crentes, mas também vertical com Deus. Como João escreve: nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1:3. Esta comunhão com Deus é a base e o modelo para nossa comunhão uns com os outros. Antes de ascender aos céus, Jesus ordenou a seus discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Esta comissão não foi dada apenas aos apóstolos, mas a todos os seguidores de Cristo ao longo das gerações. Ela envolve vários aspectos cruciais da missão cristã: evangelização, compartilhar as boas novas de Jesus Cristo com aqueles que ainda não creram. Paulo expressa a urgência desta tarefa em Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como virão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Discipulado. Não apenas levar as pessoas à fé inicial em Cristo, mas ajudá-las a crescer e amadurecer nessa fé. Isso envolve ensino, mentoria e exemplo pessoal. Batismo, como sinal visível da nova aliança e da identificação com Cristo e sua igreja. Ensino. Instruir os novos crentes em tudo o que Jesus ensinou, ajudando-os a aplicar as verdades bíblicas em suas vidas diárias. Alcance global. A missão não se limita a uma área geográfica, mas abrange todas as nações. Isso pode envolver apoio a missões transculturais ou engajamento pessoal em esforços missionários. O compromisso com a grande comissão é impulsionado pelo amor a Deus e ao próximo, e pela compreensão da realidade eterna em jogo. Como Paulo diz em 2 Coríntios 5, 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Os herdeiros do reino não guardam sua fé para si mesmos, mas buscam ativamente compartilhá-la com outros, seja através de palavras ou ações. Eles entendem que foram abençoados para serem uma bênção, como Deus prometeu a Abraão.
Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12:3. Este compromisso com a missão não é opcional para os seguidores de Cristo, mas uma parte integral de sua identidade e chamado. Como Jesus disse, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Mateus 5:13 e 14. Os herdeiros do reino levam a sério esta responsabilidade de influenciar o mundo ao seu redor com o Evangelho de Cristo. Jesus ensinou a importância da humildade em várias ocasiões. Na parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18:9 e 14, ele ilustra como a humildade e não a justiça própria é o que agrada a Deus. O publicano, que humildemente reconheceu sua necessidade de misericórdia, foi justificado, enquanto o fariseu orgulhoso não o foi. A humildade cristã começa com o reconhecimento de que tudo o que temos e somos vem de Deus, como Paulo pergunta retoricamente: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? 1 Coríntios 4:7. Esta humildade se manifesta em uma atitude de gratidão pela graça de Deus. Os herdeiros do reino não se gabam de suas realizações espirituais ou de sua justiça, mas reconhecem que são salvos unicamente pela graça, mediante a fé em Cristo. Como Paulo declara: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. A humildade também se expressa no relacionamento com os outros. Pedro exorta: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Esta humildade leva a uma atitude de serviço e consideração pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Intimamente ligada à humildade está a dependência de Deus. Os herdeiros do reino reconhecem sua incapacidade de viver a vida cristã por suas próprias forças e confiam continuamente no poder de Deus. Jesus ensinou esta dependência quando disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5. Esta dependência se manifesta em uma vida de oração constante, onde os crentes buscam a orientação, força e provisão de Deus em todas as áreas de suas vidas. Como Paulo exorta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. A humildade também leva a uma atitude de submissão à vontade de Deus. Os herdeiros do reino não insistem em seus próprios caminhos, mas buscam alinhar suas vontades com a de Deus. Como Jesus orou no Getsêmani: contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26:39. Jesus enfatizou fortemente a importância do perdão na oração que ensinou aos discípulos, conhecida como o Pai Nosso. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Ele elaborou ainda mais sobre isso, dizendo: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6:14 e 15. Esta conexão entre receber o perdão de Deus e estender o perdão aos outros é ilustrada vividamente na parábola do servo impiedoso, Mateus 18:21-35. Nesta história, um servo que teve uma dívida enorme perdoada pelo rei se recusa a perdoar uma dívida muito menor de um companheiro. A lição é clara: aqueles que verdadeiramente compreendem e apreciam o perdão que receberam de Deus serão motivados a perdoar os outros. O perdão cristão não é uma questão de sentimentos, mas uma decisão de vontade.
envolve abrir mão do direito de retaliação ou ressentimento e tratar o ofensor com amor, mesmo quando é difícil. Como Paulo instrui, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. A misericórdia, intimamente relacionada ao perdão, envolve mostrar compaixão e bondade para com aqueles que estão em necessidade ou que não merecem tal tratamento. Jesus declarou: "Bem-aventurados os misericordiosos, pois receberão misericórdia." Mateus 5:7. A parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25-37, ilustra vividamente o que significa mostrar misericórdia. O samaritano, ao contrário do sacerdote e do levita, mostrou compaixão prática por um estranho ferido, mesmo a um custo pessoal significativo. Os herdeiros do reino são chamados a imitar a misericórdia de Deus em suas próprias vidas. Como Tiago escreve: "Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo." Tiago 2:3. Praticar o perdão e a misericórdia não significa negar a justiça ou minimizar o mal. Pelo contrário, reconhece a seriedade do pecado, mas escolhe responder com graça, refletindo assim o caráter de Deus, que é compassivo e misericordioso, paciente e transbordante em amor e fidelidade. Êxodo 34:6. Em resumo, aqueles que herdarão o reino dos céus serão caracterizados por uma disposição para perdoar e mostrar misericórdia, mesmo em situações difíceis, reconhecendo que eles mesmos são recipientes da misericórdia imerecida de Deus.